Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é Fato e Opinião em Gêneros Jornalísticos. Estão todos preparados? Pegue seu material e vamos lá. Ao longo de nossas aulas, nós construímos o conceito do texto. O texto nada mais é do que um conjunto de frases que tem como objetivo vincular a informação. Essas frases podem ser formadas por uma ou mais palavras. Diante desse conceito, nós temos as tipologias textuais e os gêneros textuais. As tipologias textuais estão relacionadas à estrutura, organização de um texto. Os gêneros textuais são os modelos de textos que servem para vincular uma mensagem. Então, quando nós falamos de uma estrutura, é tipologia. Quando nós falamos de um texto que vincula informações, mensagem, gênero textual. A seguir em nossa telinha nós temos aí um exemplo de alguns tipos textuais e alguns gêneros textuais. Nós temos os tipos textuais, textos narrativos. Como exemplo de gêneros nós temos o romance, o relato, a biografia. Textos descritivos, nós temos como exemplo de gêneros, diário, cardápio, anúncio. Tipo de texto dissertativo, nós temos como exemplos de gêneros textuais o artigo de opinião, a tese. Textos explicativos, temos como exemplo de gêneros a receita e o manual. Quando nós falamos da diversidade de gêneros, nós temos os gêneros jornalísticos. Os gêneros jornalísticos são textos presentes em nosso cotidiano que desempenham um papel fundamental de vincular uma informação. Esses textos têm como função informar, entreter, divulgar e até mesmo apresentar algumas noções de juízo ou opiniões sobre determinados temas. Quando nós falamos de gêneros jornalísticos, nós temos como exemplo a reportagem. A reportagem é um gênero que realiza interação verbal entre os indivíduos, seja através da fala ou da escrita. Ela é transmitida através dos veículos de informações, como jornais impressos, revistas, sites, TVs, rádios e até mesmo a internet. Quando nós tratamos da reportagem, nós percebemos que ela possui uma linguagem formal, clara e objetiva, com função predominantemente de informar, e possui um material bem abrangente. Lembrando que a reportagem não tem como objetivo apenas informar um fato, um acontecimento, mas buscar os desdobramentos que ocorreram após desta situação. Ao tratar da reportagem, dos gêneros jornalísticos, nós percebemos que há fatos e opiniões relacionadas a esses gêneros textuais. Quanto a essas duas classificações, nós temos os conceitos. O fato é uma coisa, uma ação feita, um acontecimento, algo que obtivemos sucesso. É algo que é real, que aconteceu, que nós estamos cientes, que nós somos sabedores. Enquanto que a opinião é a maneira de opinar, é o modo de ver pessoal, é um parecer, um voto emitido ou manifestado sobre certo assunto. Então, fato é o acontecimento e a opinião é uma perspectiva do jornalista. Então, gente, na telinha nós temos aí um exemplo da utilização de fato e opinião em um texto. Nós temos o seguinte enunciado: um acidente ocorreu na manhã de ontem. Isto é um fato. Mas se um jornalista nos diz: o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado, ele estará dando sua opinião sobre o fato. Então percebemos que ele saiu de um acontecimento e passou a opinar, aplicou sua perspectiva diante daquele acontecimento. Nós vemos que o uso do adjetivo trágico e da frase poderia ter sido evitada são marcas que revelam a opinião do nosso jornalista, no nosso exemplo. Então, pessoal, em nossa aula de hoje, nós vimos o conceito de texto, de tipologia e gêneros textuais, vimos os conceitos de gêneros jornalísticos e reportagem, além de estudar sobre o fato e opinião. Então, pessoal, inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like, ativem as notificações e até a próxima.